Aí as compras chegou e o Deodoro não apareceu lá em casa. Aí passou um dia, o Deodoro não apareceu, depois no outro dia o Deodoro apareceu. E aí, dá tudo bem? Agora tá, que graças a Deus a gente tá comendo, né? Aí passou um dia, o Deodoro ia lá em casa todo dia de tarde, todo dia de tarde, todo dia de tarde. Quando foi um dia, só que aí ele ia tomar um cafezinho e já ia embora. E ele não tava bêbado, tá bem, né? Ô Maria, deixa eu gravar meu vídeo. Aí quando foi um dia, o Deodoro me chegou bêbado lá em casa, não tem? Aí então, gente, como eu tava contando pra vocês, né? Aí um dia, né, o Deodoro pegou, apareceu lá em casa bêbado, né? Primeiro, passou uma semana toda, né? Depois que ele fez essa compra, ele passou uma semana toda. Aliás, ele passou uma semana toda. Ele tinha feito essa compra, acho que num final de semana. Aí ele não apareceu lá em casa. Depois, na outra semana, ele apareceu, né? E aí, todo dia, de tardezinha, ele ia tomar café lá em casa, né? Todo dia, de tardezinha, ele passava, né? Do serviço dele e voltando pra casa, né? E aí, ele encostava lá em casa, pedalando a bicicletinha, Aí ele encostava lá em casa, e aí, tá tudo bem com as crianças? Aí já gostava de criança, do Júnior mais da Flávia. Aí a mãe, quando a mãe tava lá em casa, ela já deixava logo um cafezinho passado. Sempre tinha uma garrafa de café passado lá em casa. Aí ele tomava um golinho de café e vazava, saía, né? Ia-se embora. Aí um dia, aí uma semana ele passou, né, indo lá em casa e tudo mais, e aí eu sabia, né, que ele tinha perseguido a mulher dele, mas não comentava nada, até porque nós não era tão amigo assim pra mim já falar o que o meu ex-cunhado falou, né, o que o João tinha falado, que ele não ia sair do meu pé, né. Aí eu digo, não, vou esperar a oportunidade, se eu ver que ele vai ficar me enchendo o saco, né, aí eu falo, senão eu vou deixando ele vir aí passar aí todo dia. E ele vinha passar, cumprimentava, mas sempre muito educado com a gente, com o Júnior, com a Flávia. Muito legal, né? Quando ele não tava bêbado, ele era uma excelente pessoa. E aí ele passava todo dia, né? E aí tomava café e aí tudo mais. Aí, pronto, depois dessa compra, né? Deu o primeiro final de semana. Aí, pão, Deodoro vara lá em casa, acho que no sábado, sei lá. Final de semana, ele varou bêbado. Aí, menino, pra quê? Aí esse Deodoro conversou besteira, e ele conversava iguagem, e ele sorria. E aí ele foi comprar logo uns sanduíche, perguntou se a gente queria, a gente dissemos que não queria, mas mesmo assim ele trouxe. E ele sorria, e ele conversava, mas pensa como ele era, ele era enjoado quando tava bêbado. Aí apareceu lá bêbado, né? Aí depois eu deixei. Ele ficou bêbado e tudo mais. Eu fui e falei pra ele lá, ó, não, você vai-se embora, que o senhor tá bêbado. Depois, se o senhor tiver bom, o senhor volta aqui. Aí, Pã me apareceu lá em casa de novo, né? Depois que ele já tinha bebido, passou um dia, 2 dias, ele apareceu lá em casa de novo. Eu digo, olha, seu Deodoro, você, por favor... E, inclusive, todo mundo chamava ele de Dedo Duro e só eu chamava ele de Deodoro. Inclusive, muita gente, depois que eu passei a chamar ele de Deodoro, muita gente chamou ele de Deodoro também, porque antes todo mundo chamava ele só de Dedo Duro. E eu não queria ficar chamando ele de Dedo Duro não, porque ele não me apresentou como Dedo Duro, ele me falou que o nome dele era Deodoro, então eu comecei a chamar ele de Deodoro. Aí eu disse, olha, seu Deodoro, por favor, o senhor me apareceu aqui bêbado, enchendo o saco, o senhor é muito enjoado quando tá bêbado, então o senhor, por favor, não me apareça mais bêbado aqui em casa não. O senhor bom, o senhor pode vir quantas vezes o senhor quiser, mas bêbado, por favor, você erre o caminho daqui de casa, o senhor nunca mais me apareça aqui bêbado, até porque eu tenho 2 crianças. Tá bom? Aí ele, não, tá tudo bem, eu sei, tanto que é ruim mesmo, eu sou chato e tudo mais. Aí eu, pois tá bom. Aí, menino, pronto, foi mesmo que ter jogado água no fogo, como diz minha mãe. Pronto, o Deodoro nunca mais pisou o pé lá em casa bêbado, né? Ficou indo, aí a gente conversava, fazia churrasco, fazia comida, e logo, graças a Deus, ele sabia cozinhar. E eu não gosto de cozinhar, gente. A mãe não me ensinou a cozinhar e ela nem precisava me ensinar, porque ela cozinhava, né? Só que ela nunca foi de mandar eu fazer comida, ela mesmo que fazia as comidas lá. Então não precisava que eu fizesse. Então eu não gosto muito de cozinhar, não. Hoje em dia eu já tô aqui tentando, né, me conscientizar de que eu preciso cozinhar, porque eu preciso comer e eu gosto de comer. Então comer fora às vezes gasta muito mais do que comer em casa. E agora eu acho que eu vou aprender a cozinhar, porque eu vou ter que me gostar de cozinhar. Aí tá, né, aí ficou eu conhecendo esse Deodoro, né. E ele não foi mais lá em casa bêbado depois desse dia que eu conversei com ele, né? Aí nós foi e mudou, né, pra outra casa e tudo mais. Foi muita luta pra poder limpar a casa, né? Que o
o Garcês tinha dado pra gente morar. Era uma casa abandonada, tava abandonada lá, tinha porta, tinha janela, o piso era só no grosso mesmo, só cimento grosso, não tinha nem lajota e nem nada não. Mas era uma casa boa pra morar, o banheiro tinha vaso, tinha tudo, entendeu? Só que, tipo, as paredes precisava pintar, o chão não tinha chão, não tinha lajota, não tinha nada, né? E tava lá abandonado, ou seja, parece que assim, eles construíram a casa e deixaram a casa lá. Aí o que acontece? Quando o seu G6 deu pra gente, a gente tinha que capinar, porque o quintal tava horrível. Na frente da casa o mato tava enorme, cobrindo a casa praticamente. Aí fizemos aquela força-tarefa, eu, a mãe, os meninos, todo dia quando eu saía do serviço a gente limpava lá, né, organizava tudo. Que é certo que organizemos o mais rápido possível, porque precisava mudar. E energia, precisava colocar energia também. Aí eu fui e falei com, acho que foi o Deodoro que arrumou esse homem também. Tinha um homem lá que colocava energia, gato, né? Um tal do negão lá, um homem bem morano, alto, pegou. Eu coloco aí pra senhora, me cobrou lá um valor lá, que eu nem me lembro quanto foi. E ele, colocou esse gato, era um gato de energia lá que ele colocou pra mim, né? Até a Celpa poder vir ligar a energia, porque ia demorar, né? Inclusive era o período que ia passar o Harry Potter na televisão e eu e os meninos estavam doidos querendo assistir, nada de essa energia ligar, e aí pedimos pra esse homem colocar lá esse gato pra nós, que depois a gente ia colocar a energia normal, entendeu? E aí a gente, botou isso aí e mudemos pra casa, né? Carreguei umas coisas igual formiguinha, como eu falei, era 2 ruas, né? Depois da casa que a gente estava morando, era uma casa até laranjada que a gente morava lá no finalzinho, nas últimas ruas do Breu, né? Da cidade de Breu Branco, a gente morava lá quase nas últimas ruas, e aí a gente veio mais umas 2 ou foi 3 ruas para frente, ou seja, mais próximo da entrada da cidade, né? Que era perto da onde a minha irmã morava. E aí a gente mudou, né? Carreguei umas coisas, tudo, igual formiga. Os meninos carregando as coisas tudo na cabeça e a gente levando o que dava. Peguemos um carrinho de mão, carregamos tudo lá pra essa casa, né? Mudamos pra casa. E aí depois a gente foi organizando devagarzinho. Tipo, depois eu coloquei um piso grosso, uns pisos queimados que a pessoa faz que fica belizinho, vermelho. Mas eu não botei vermelho não, botei amarelo no chão. Pintei as paredes, organizei a janela, ajeitei banheiro, deixei bem mesmo organizadinha, que infelizmente eu não tenho foto pra mostrar pra vocês, mas se eu tivesse, vocês iam ver como foi, assim, mudança radical na casa. E aí, quando a gente já tava morando nessa outra casa, um dia de novo, né, o Deodoro, aí nesse dia que eu falei pro Deodoro assim, Deodoro, nunca mais você aparece aqui bêbado aqui em casa, porque se você aparecer bêbado aqui em casa, eu vou ter que lhe dar 3 lapadas de facão nas suas costas. Tá bom, Deodoro? Tá bom, você nunca mais me aparece aqui bêbado, porque se você aparecer eu vou lhe dar 3 lapadas de facão nas costas. Aí tá, quando a gente mudou pra essa outra casa, um belo dia, que inclusive o Deodoro, minha gente, Deodoro, quando eu conheci o Deodoro, o problema dele era essa cachaça, entendeu? E infelizmente ele era um homem que ele não cuidava dele mesmo, ou seja, ele trabalhava, ele tinha condição dele se cuidar, entendeu? Dele ter as coisas, mas ele não se importava com ele mesmo. Ele é muito bom, assim, pra se importar com os outros, entendeu? Tipo, eu cheguei, ele já logo me estendeu a mão, ele logo já me ajudou, entendeu? E continuou me ajudando, mas eu vi que ele tinha dinheiro pra gastar com os outros, mas o dinheiro dele ele nunca gastava com ele mesmo. Pra começar, ele andava numa bicicleta que era da sogra dele, uma bicicleta bem velhinha, e ainda nem era dele, era da sogra, era emprestado da sogra dele. E ele tinha só uma havaianazinha, uma havaiana não, daquele chinela meio que Kennen, tem? E se eu não me engano, era ainda com prego por debaixo, daquela bem velhinha mesmo. Aí ele pegou, aí tá, né, essa bicicleta era emprestada, ele só tinha essa sandália aí, ele tinha 2 bermudas, se eu não me engano, o Deodoro só tinha 2 bermudas, umas 3 camisetas assim, né, daquelas assim, t-shirt, que o povo chama aqui no Portugal, chama de t-shirt, mas daquelas camisetas assim, né, que vem aqui, até aqui no braço, ele só tinha umas 3 ou 4, que assim mesmo, eram as mesmas roupas que ele usava pra ir trabalhar. Era a mesma roupa que do dia a dia, entendeu? No final de semana ele usava só mais limpinha, porque justamente ele lavava, né? E aí tomava banho e no final de semana ele se vestia com a mesma roupa do dia a dia, a mesma roupa que ele ia pro serviço. E morava de favor na casa da ex-sogra dele, porque como ele era uma pessoa muito boa, a sogra dele não abandonou, era muito legal, a mãe
da esposa dele, tratou ele muito bem, mesmo depois dele já estar largado, porque o Deodoro não era uma pessoa mal, ele apenas fazia maldade quando ele estava bêbado e ele não queria aceitar a separação dele, né? Mas ele não era uma pessoa mal, não. Aí eu fui vir nessa situação dele, eu disse, poxa, o cara me ajudou, né? Ele me ajudou, e aí eu comecei a comprar as coisas pra ele, né? Quando ele recebia pagamento, eu levava ele, comprava roupa pra ele e ele pagava, entendeu? Aí troquei logo a roupa dele, joguei as roupas velhas fora dele e comprei umas novas, lógico, com o dinheiro dele. Aí eu sempre fazia isso aí por ele, entendeu? Eu comprava sandália, comprava sapato, roupa pra ele, com o dinheiro dele. E aí ajeitei ele, que é certo que ajeitei ele. A bicicleta dele era uma bicicleta que não era dele, que no caso era emprestada. Eu dei um jeito de comprar uma da irmã, tinha uma mulher que trabalhava junto comigo, varrendo rua, a irmã Nete, e aí ela tinha uma bicicleta pra vender. Aí eu fui, comprei dela, eu digo, ó, eu vou comprar essa bicicleta aqui, pra tu. Aí falei com a irmã, sei que a gente tratou pra pagar depois, lógico que era sempre com o dinheiro dele, Deodoro, agora só tem que pagar. Aí fui, ajeitei, ele já passou a andar na bicicleta dele, em vez de andar na bicicleta da ex-sogra dele, né? E aí tá, já tava nós ali numa amizade que graças a Deus deu certo, ele lá morando na casa da sogra dele e eu lá na minha casa, mas a gente se via direto, ele ia lá em casa, a gente fazia almoço, a gente fazia janta, e ele sabia cozinhar e ele já aproveitava e cozinhava pra gente, graças a Deus lá em casa. Aí, menino, que é quando a gente mudou pra outra casa, né, aí eu tinha avisado pra ele antes de sair da casa antiga, porque eu conheci ele já nessa casa que eu morava na frente da casa do vice-prefeito, né, e aí foi lá quando ele fez as compras, depois a gente mudou pra essa outra casa que o vice-prefeito deu pra gente morar, né. E aí, lá nessa casa antiga eu falei, ó, Deodoro, você nunca mais, ele apareceu uma vez mais bêbado lá em casa e eu já não gostei, entendeu? Eu falei logo pra ele, ó, eu tenho criança pequena, você não me apareça aqui mais bêbado, você é enjoado, então se você aparecer eu vou lhe dar três lapadas de facão nas suas costas. Tá bom, ele, tá bom, pode se preocupar não que eu não vou aparecer aqui bêbado não. Aí quando eu mudei pra outra casa, né, um belo dia tava nós lá, né, lá em casa aparece o Deodoro bêbado lá em casa de novo. Aí eu, o quê? Eu falei, Deodoro, eu te avisei que se tu aparecesse bêbado aqui em casa, eu ia dar 3 lapadas de facão. Vai-te embora, e vai-te embora que depois a gente se acerta. Pão, eu acho que eu mandei ele embora e ele foi-se embora. Porque ele também não era de ficar me enchendo o saco, não, porque ele sabia que eu era valente. Ele pegou e foi-se embora. Depois, quando ele voltou, ou foi nesse mesmo dia, filho, eu sei que eu dei as 3 lapadas de facão nas costas dele. 1, 2, 3, pã. Pra você ver que eu não tô falando mentira. Tô falando a verdade, quando eu disser que eu vou lhe dar 3 lapadas de facão, ele dormir. Aí que é certo que eu plantei essas 3 lapadas de facão do Deodoro, ele, depois disso nunca mais ele apareceu bêbado lá em casa. Ele até que de vez em quando ele bebia, mas não muito. Aí eu passei também a chamar ele pra ir pra igreja, entendeu? A igreja quadrangular, que inclusive até hoje ele tá na igreja quadrangular. E aí ele ia com a gente pro culto e tudo mais. Inclusive o povo até às vezes falava, às vezes não, direto o povo falava lá que, porque vocês têm um caso, porque a Francisca é namorada do Deodoro. E eu, ó, cagando pra isso aí, porque eu nunca me importei. Nunca me importei porque eu sei, quando eu sei o que eu tô fazendo, eu não me interessa o que os outros estão falando. Quando vê eu me importar muito, é porque realmente eu tô devendo alguma coisa, entendeu? Mas como eu já sabia que a minha mente estava tranquila e a dele também, a gente só era amizade, pra mim podia falar o que quisesse. Aí então eu comecei a ir pra igreja, eu ia pra igreja, ele passava lá em casa, a gente ia pra igreja de bicicleta todo mundo. Nessa época depois eu já tinha uma bicicleta, a Flávia tinha uma e o Juninho também, então cada um ia na sua bicicleta pra igreja, entendeu? E aí ele começou a frequentar a igreja com a gente, a igreja quadrangular. Menino, mudou da água pro vinho, ou seja, ele nunca mais bebeu, entendeu? Ele ficou indo pra igreja e tudo mais, e aí mudou, nunca mais ele bebeu, entendeu? E logo ele viu que o nosso convívio ali não tinha como ele beber, porque a gente não bebia, né? Hoje em dia eu já tomo cervejinha e tudo mais, mas antes se eu bebesse era pouca coisa e assim mesmo era lá uma vez no ano. Aí ele mudou, graças a Deus, né? Aí ele já começou a se importar com ele mesmo. Aí ele mesmo sozinho já comprava roupa, ele mesmo sozinho já comprava perfume, ele já andava arrumado, entendeu? Mas sempre ali no convívio com a gente lá em casa. Então foi muito bom ter conhecido o Deodoro, que ele me ajudou bastante mesmo. Pense, Ave Maria, porque como eu falei, Deodoro é meu amigo do coração. Hoje em dia, ó, eu tô aqui em Portugal e ele tá lá no Brasil, mas é uma pessoa que me ajuda bastante. Se eu precisar contar alguma coisa com ele tá lá pra resolver. Eu tenho minha casa alugada lá no Breu, né? Tenho 2 casas alugadas e é ele que me ajuda a gerenciar essas partes aí. Fala lá com os inquilinos, conserta teto, manda consertar, né? E aí eu vou e pago, e a gente desconta no aluguel. E é desse jeito, que inclusive uma das inquilinas foi ele que colocou lá, né? Que é a amiga dele, que tá morando lá na casa de trás. E
E é isso. Aí, essa é a parte do Deodoro. Aí passamos a morar nessa casa aí. Nisso que a gente tava morando nessa casa, eu coloquei na minha cabeça que eu ia comprar uma casa. Seja como fosse, eu ia... Pra quando o homem pedisse essa casa que a gente tava morando de favor, porque a gente sabia que não era nossa. A gente sabia que a gente ia ter que... um dia sair, né? Aí eu fui, fiz um empréstimo. Não demorou muito tempo eu na prefeitura lá do Breu, varrendo rua, eu peguei e já fiz logo um empréstimo na Caixa Econômica. E fui, comprei uma casinha lá também, lá pras últimas ruas. Como o dinheiro era pouco, se eu não me engano eu peguei uns 6 mil. E aí eu fui e comprei uma casa acho que de 5 ou era 4, sei lá. Sei que eu peguei 6 mil de empréstimo lá na prefeitura, né? Pela Caixa Econômica. E, Maria, para de mexer nisso aí, filha. Não mexe que tu vai derrubar isso aí. Tá bom? Mexe não, tá? Vem cá. Senta aqui, mais eu. Quer não? Quer não? Aí eu fui e comprei uma casinha lá pras últimas ruas, né? Era uma casinha pequenininha, acho que só tinha um quarto, era 2 quartos, eu nem sei como é que era. Eu sei que era uma casinha bem pequenininha, porque eu, infelizmente, também não tenho foto, mas eu tinha tirado bastante foto, só que eu perdi tudo as fotos. E se eu tiver ainda alguma foto, mas é lá no Brasil. Mas eu não tô lá, né? Então não tem como mostrar pra vocês as fotos. Aí... Maria, para! Vai derrubar isso aí! Aí eu fui e comprei essa casinha, né? Lá nas últimas ruas, né? Pensei, não, quando eu sair daqui eu já tenho pelo menos uma casinha. Não vou precisar correr pra ir morar lá. Até era um casal de velhinho que me vendeu lá no Breu, né? Essa casinha, eu acho que foi uns 5 mil reais. Eu fui e comprei ela. Era de alvenaria, mas faltava terminar um montão de coisa. Mas já dava pra morar, porque os velhinhos estavam morando lá. O casal de velhinho que morava lá tinha poço cavado. Era do lado da sombra. Era do lado da sombra. Aí eu fui e falei, Deodoro, eu comprei essa casinha aqui. Como eu não vou precisar morar agora, porque eu tô morando nessa outra que é bem melhor, né? Era bem maior, a casa que tinha me emprestado era bem melhor. Tinha quarto, tinha banheiro dentro de casa e tudo. Era bem bonita e era bem mais próximo da rua, né? Aí eu disse, Deodoro, como eu comprei essa casa e eu não vou precisar morar lá agora, se tu quiser morar lá nessa casinha... Pra tu sair da casa da tua sogra, né? Tu vai morar nessa minha casinha que eu comprei lá. Dito e feito, filha. Ele pegou e foi morar lá, né? Aí passou um bom tempo, Deodoro. Eu não sei dizer tempo certinho, porque, gente, eu só vivia. Eu ia vivendo, eu não me importava muito, porque às vezes eu pensava que passava 10 anos, às vezes passava meses só. E eu achava que passava muito tempo. Então eu sei que o Deodoro morou lá um bom tempo nessa casa lá. Aí, eu morando nessa casa, eu fui e organizei ela toda. Essa casa que tinha me emprestado, eu deixei ela bem bonita mesmo, já tava bem organizada. Já tava dando pra se ver que era realmente uma casa, entendeu? Que quando eu mudei pra lá, era tipo abandonada, tipo ruína já. Aí eu fui, organizei tudo, deixei tudo bem bonitinho, botei o piso, eu sei que ficou bem bonita mesmo a casa. E aí eu comecei a pensar em eu comprar a casa que eu tava morando, entendeu? O homem, inclusive, eu acho que queria uns 11 mil, era 14 mil na casa. A coisa assim, eu sei que ele queria... Vamos colocar como se fosse 15 ou era 18 mil que ele queria na casa. Aí eu disse, quer saber, eu acho que eu vou colocar a proposta pro homem que eu compro essa casa aqui dele, né? Eu tô morando aqui e aí eu peço pra ele me vender parcelado, que talvez ele até me vende parcelado. E eu compro essa casa dele aqui, que realmente estava à venda a casa, entendeu? Só que aí, depois, um belo dia, eu já tava 1 ano morando lá nessa casa, né? Aí eu cacei um jeito de entrar em contato com o dono, né? Falei, Gacês, eu precisava falar com o dono, porque se ele quiser vender, eu compro a casa, né? Aí eu fui e falei com o Gacês entrou em contato com ele, ele falou, então tá bom, vou falar pra ele vir aqui. Aí comecei a conversar com o dono pegou, apareceu lá. Só que aí o dono tava pedindo esse valor, de mais ou menos aí uns 14 mil. Só que quando o dono chegou e viu a casa organizada, bonita, toda cuidada, entendeu? De novo, lá vem a mesma questão que aconteceu com a gente lá quando a gente tava na lanchonete, entendeu? Aí o homem viu. Quando a gente tava na lanchonete, a lanchonete tava vendendo, tinha bastante cliente, tava dando lucro, o dono da lanchonete pediu a lanchonete. A mesma coisa aconteceu na casa, entendeu? Quando o homem chegou lá, já tava 1 ano eu morando lá, né? Graças a Deus eu não precisava pagar aluguel. Aí o homem viu que já tinha água, que já tinha luz, entendeu? Eu comprei poço, coloquei na comprei poço. Comprei bomba, coloquei dentro do poço, o quintal já tava arrumado, a frente da casa já bem bonitinha, entendeu? Tudo bem organizado, a casa dele já tinha energia. Aí o que ele fez? Quando ele chegou, que ele viu a casa que não tava mais do jeito que ele tinha deixado, aí ele já
Pra mim, ele contou que ele não iria mais vender. Ah, não, já não vou mais vender a casa e tudo mais. Mas pelo telefone, antes dele ir, ele já tava quase tudo já até certo, entendeu? Eu ia pagar pra ele parcelado e tudo mais, antes dele ir ver a casa. Quando ele chegou lá, que ele viu o estado da casa, que tava muito melhor do que o que ele tinha deixado, aí ele, ah, não, eu acho que eu não vou mais vender a casa, não sei o que. Começou a falar, né? Aí eu já fiquei logo triste, de poxa, só porque eu organizei, limpei a casa, deixei tudo bonitinho, agora ele não quer mais vender. Porque, tipo, ele viu que se ele falasse que ia me vender, ele ia ter que me vender pelo preço que a gente tinha combinado, entendeu? E aí ele viu que se eu saísse de lá, ele conseguia vender a casa até mais caro, ou então alugar a casa, já que tava pronta pra alguém morar lá dentro, enquanto que antes não tava, né? Aí eu já fiquei logo triste, aí falei com ele, não dá mais pra vender não, acho que eu não vou mais vender não e tudo mais. Já mudou a conversa, sendo que pelo telefone já tava quase tudo certo que ele ia me vender. Ele já tava até achando bom, né, que alguém ia comprar aquela casa abandonada lá. Aí quando ele chegou que viu, tava tudo pronto, ele já não quis mais vender. Aí eu fiquei triste demais, né? Mas aí como eu ia pra igreja, graças a Deus, continuei orando e pedindo a Deus. Aí pedi a Deus. Aí ele pegou e falou, o dono da casa falou que precisava da casa, né? Aí eu disse, ah, então tá bom. Na mesma rua tinha outra casa de aluguel, uma casinha bem ruinzinha. Essa era de madeira, mas o quintal era grande, a casa também era grande. Na mesma rua, entendeu? Não precisava sair pra outro lugar, que eu já gostava do lugar onde eu já tava morando. Aí a mulher também tava querendo vender a casa, só que ela alugava, enquanto ela não vendia, né? Ela alugava a casa. Aí eu disse, ó, senhora, eu queria alugar a sua casa, né? E quem sabe até depois eu comprar a casa da senhora. Aí ela, não, tá bom. Aí foi, me alugou essa casa, entendeu? Aí passei a morar na casa, mas a casa era bem baixinha, o teto era bem mais baixo. Eu ia ter que, ou seja, eu ia ter que desmanchar a casa toda e fazer ela de novo, né? Aí depois que eu fui morar pra lá, eu vi que tinha goteira, eu vi que era mais ruim, o banheiro mesmo era ruim, não tava terminado. Era dentro de casa também, mas ele não tava terminado, era meio que nojento. O chão era meio que esquisito. E, inclusive teve uma vez que a mãe foi pra lá, né, ficar uns dias lá com a gente, que ela chegou lá e ela tinha nojo de tomar banho lá no banheiro, ela foi embora. Aí a gente foi e mudou, né, pra essa outra casa lá de aluguel na mesma rua, desocupei uma casa do homem, porque já tinha se passado um ano que ele tinha deixado a gente morar lá de graça, né, não precisava pagar aluguel. O dinheiro do aluguel eu organizei a casa toda, entendeu? Eu deixei ela bem bonita e botei energia e tudo mais. Aí eu peguei, a gente tava morando nessa outra casinha de aluguel na mesma rua, né? Outra casinha de aluguel, mas só que era de madeira, com a intenção de comprar ela, né? Aí quando eu mudei pra lá, que eu vi que tinha goteira, que eu vi que não dava, que eu vi que eu tinha que derrubar a casa toda, aí eu disse, ah, não vou querer não. Ô, gente, não vou querer não essa casa. Aí eu fui, peguei e vendi. Eu disse, não, mas peraí, eu vou vender a casa que o Deodoro tá morando, né? Deixa eu ver se eu vendi. Foi. Aí eu já tinha dado uma organizada na outra casa antiga, né? A casa que eu tinha comprado lá que o Deodoro tava morando. Eu também já tinha organizado a casa bem, já tinha deixado ela bem melhor do que o que eu já tinha comprado. Então eu disse assim, vou vender a casa lá, né? Que o Deodoro tá morando. E vou vender ela e vou fazer mais um empréstimo de novo na prefeitura, né? E compro outra casa pra mim, né? Que no caso era essa casa que eu tava morando de aluguel. Só que, como eu disse, como eu já tava morando nela, deu pra me ver as coisas que eu ainda tinha que fazer e o tanto que eu ainda ia ter que gastar naquela casa. E eu não tava afim de fazer construção. Eu não tava afim de fazer construção na casa porque eu já tinha saído dessa outra que eu tava reformando, que não era minha, né? Que me emprestaram pra morar, e eu vi que dava muito trabalho ficar fazendo, e era dificuldade, e a gente morando dentro da casa, e aquela construção, e era ruim. Eu disse, oh meu Deus, não quero isso. Só que sempre Deus, ele é muito bom comigo, graças a Deus ele sempre me ouviu, né? Graças a Deus tudo que eu peço pra ele me dá, às vezes demora um pouquinho porque é o melhor pra mim. Aí, menino, que é certo que eu tinha já até ido em outra casinha que eu queria na mesma rua, assim, ou então próximo de onde eu tava morando, né? Mais perto da cidade do que lá dentro do mato, que nem era a casinha que eu comprei e o Deodoro tava morando, né? Aí teve um dia que eu até chorei, eu ia comprar uma casinha que era de tábua, entendeu? Outra casinha de tábua, mas era bem mais barata, entendeu? Eu digo, aí o dinheiro que sobrar eu vou e construo ela e tudo mais. Aí chamei o pastor, né? Pastor da igreja, o pastor Daniel. Pastor, por favor, vai lá olhar a casa pra mim, que eu acho que eu vou comprar ela e tudo mais. O pastor chegou lá, a casa toda pior, muito pior do que a que eu morava, entendeu?
E o pastor disse: Francisca, tu é doida se tu comprar. Tá certo, a casa tá barata, mas tu é doida. Até as baratas, elas já estão tudo com um saquinho nas costas, saindo, se mudando daquela casa. E tu tá querendo comprar essa casa? Não, tu é doida, não compra essa casa não. Vai ser um mau negócio pra tu. E aí foi que eu chorei mesmo, porque tipo, ai meu Deus, eu quero ter a minha casa, eu quero ter a minha casa. E eu queria, porque eu queria ter minha casa. E eu, pastor, calma, fica tranquila, não chora. Que tudo eu chorava, gente. Até hoje, muita coisa eu choro, só que agora eu choro bem menos.